Nós já vimos que os pronomes pessoais, eles podem exercer a função, basicamente até então, ou de sujeito ou de complemento. Então, nós vimos que os pronomes retos funcionam como sujeito, os pronomes oblíquos como complementos. Acontece que não é só por aí, não. Vamos analisar as frases e vamos ver quais são as funções dos pronomes. Já vou repetir mais uma vez que a gente não está em sintaxe, mas a gente já precisa ter uma autonomia de raciocínio para a gente conseguir dar conta de usar os pronomes dentro das situações de uso, dentro dos contextos de uso. Quando a gente pega a palavra, a frase, obedeci-lhe, ora, nessa frase a gente sabe que obedecer é o verbo. Esse verbo é um verbo de ação, ele denota uma ação realizada por um sujeito. A gente não está discutindo ainda questão de predicado verbal, predicado nominal, mas a gente já tem uma noção de que quando o verbo é de ação, esse verbo é importante, ele é significativo, ele é o núcleo. Nós já combinamos também que depois que a gente tira o núcleo, a palavra mais importante, as outras palavras estão ligadas a ele. Então, eu vou dizer que esse lhe se liga ao obedeci e completa o sentido de obedeci. Ora, qual que era a noção de complemento mesmo? Quando a gente pega um verbo, obedeci, esse verbo tem significação restrita, completa, específica? Não. Quem obedece tem que obedecer a alguma coisa. Você só obedece um sinal, ou na norma culta, você só obedece a um sinal se tiver sinal para ser obedecido, não é verdade? Dentro dessa construção, nós temos que perceber que você pode obedecer a um pai, a uma lei, a uma regra, a um chefe, a um amigo. Esse verbo tem significação ampla e ele precisa de algo para restringir essa significação. Ou seja, esse verbo precisa de complemento. Eu vou dizer para vocês que esse lhe é o complemento do verbo, ele especifica o verbo, obedeço a você, e que ele exerce a função aí de objeto indireto. Uai, professora, como é que você sabe? Primeiro, pela regência do verbo. Esse verbo exige, pede, necessita de um complemento precedido de preposição. Mas mais do que isso, no início do pronome, nós já havíamos combinado uma coisa. Os pronomes o, a, os e as exercem a função de objetos diretos. Os pronomes lhe e lhes exercem a função de objetos indiretos. Não tem questionamento. Tem o a, objeto direto. Tem o lhe, objeto indireto. Quer ver? Comprei o. Esse o completa o sentido do verbo comprar, objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Não tem preposição essa estrutura. Quando eu falo obedeci-lhe, quem obedece, obedece a alguém. Esse verbo exige preposição. O lhe é objeto indireto. Vamos ver essa outra frase aqui. Nessa frase, enxuguei-lhe o pranto. Vamos ver qual que é de fato a função desse lhe. Durante muito tempo, alguns alunos decoraram. Enxuguei o quê? O pranto, objeto direto. De quem? Dele, objeto indireto. A nossa tendência, se a gente não prestar bem atenção, é achar que o pranto é objeto complemento verbal objeto direto de enxuguei, é um complemento sem preposição, e o lhe seria um complemento verbal objeto indireto. Mas vamos entender isso aqui. Enxuguei é o verbo. E ele é um verbo de ação. Se é um verbo de ação, nós já combinamos que o verbo de ação ele é núcleo, ele é informação importante. Vamos pensar. Esse verbo ele tem significação ampla, restrita? Claro que tem. Eu posso enxugar um prato, eu posso enxugar o copo, eu posso enxugar o chão, eu posso enxugar o rosto, eu posso enxugar o pranto de alguém. Se esse verbo ele tem significação ampla, ele não tem uma significação restrita, ele precisa de algo para completar esse seu significado, para restringir o seu significado. Quem enxuga, enxuga alguma coisa. Eu sei, então, que o pranto completa o sentido do verbo enxugar, indicando o que aí que foi, de fato, enxugado. Nessa construção, o pranto complemento verbal. Esse complemento verbal ele será chamado de objeto direto, já que não tem uma preposição aí entre o verbo e o núcleo do complemento. O pranto seria o complemento verbal. A palavra mais importante é pranto, já que nós combinamos que o substantivo é sempre núcleo da estrutura em que ele se encontra. Entre o núcleo e o verbo, tem preposição? Claro que não. Esse o é artigo. Tanto é verdade que se eu mudar pranto para vasilha, ficaria enxuguei-lhe a vasilha. A palavra que varia de acordo com o substantivo é artigo.
e não preposição. Se algum dia você tiver essa dúvida, não esqueça nunca. O caráter de invariabilidade, a não flexão é característica da preposição. O artigo varia com o substantivo. Nós já vimos isso na aula de artigo. Artigo é filho do substantivo, se liga ao substantivo, portanto, concorda com ele. Agora, responde aqui para mim. Se eu fizesse uma frase assim, ó, enxuguei o pranto, ponto final. Essa frase estaria gramaticalmente completa? Claro que sim. A ação de enxugar pressupõe algo a ser enxugado e pronto. Eu posso falar, enxuguei a vasilha, ponto. Enxuguei a louça, enxuguei o banheiro, enxuguei o garoto, enxuguei a menina. Esse verbo pede um complemento para restringir a significação. Esse lhe aí da frase não é exigido pelo verbo, não. Esse lhe aí está aí para apenas especificar de quem que é o pranto, de quem que é o choro. Eu enxuguei o teu pranto, eu enxuguei o seu pranto. Na verdade, ele está ligado a pranto. Ele especifica pranto. Na verdade, nessa construção, eu não enxuguei qualquer pranto. Eu enxuguei-lhe o seu pranto. Aquele que você, na verdade, realizou. Assim, vou dizer para vocês que esse lhe exerce a função de especificar um substantivo. Está junto do nome que ele especifica. Está ligado a pranto, que é um nome, portanto, ele exerce a função de adjunta de nominal. Nós vamos trabalhar com funções mais à frente, mas até então eu preciso que vocês saibam de duas coisas. O pronome pode estar ligado ao verbo, então ele vai ser qualquer coisa verbal. Ele pode estar ligado ao nome, ele vai ser qualquer coisa nominal. Esse lhe não completa o verbo porque o verbo nem pede esse complemento. Esse lhe especifica pranto, especifica o nome, portanto está junto dele. Não precisa de decorar a nomenclatura, mas precisa de enxergar que esse lhe especifica o pranto dele, o seu pranto, aquele pranto que você realizou. Dessa forma, ele seria uma adjunta de nominal. Nessa terceira frase, fugiu-lhe. Fugiu é o verbo. É um verbo de ação, portanto, ele é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Imagine só aquela primeira frase, obedeci-lhe. Quem obedece, obedece a alguém. Esse verbo pede complemento. Agora, imagina essa. O ladrão fugiu, ponto final. Esse verbo pede complemento? Ele precisa de algo para restringir sua significação? Claro que não. O verbo fugir, ele está pronto, ele está completo. Quem foge, foge, ponto final. A ação de fugir está aí específica só pelo verbo. Alguém vai dizer, professora, mas quem foge, foge de algum lugar. O ladrão fugiu da cadeia, a menina fugiu de casa. Concordo com vocês. Mas lugar, nós já combinamos há um tempo que é advérbio. Lembra que lugar é circunstância e que a palavra que indica circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, companhia, seria um advérbio? Então eu vou dizer para vocês que esse verbo, ele não pede complemento, a significação dele está completa. O ladrão fugiu, ponto final. Você sabe que a ação que ele realizou, ele estava preso e cascou fora. A menina fugiu, ela estava em algum lugar e saiu fora. Dentro da língua coloquial, deu linha, não é assim? Dessa construção, esse verbo não pede complemento. Agora eu concordo com vocês. Esse lhe está ligado ao verbo especificando a circunstância que a ação foi realizada. Se eu dissesse, o ladrão fugiu comigo, esse comigo seria circunstância de companhia, não é assim? Nessa frase, o ladrão fugiu-lhe. Posso dizer que esse lhe se liga ao verbo exprimindo uma circunstância em que a ação foi realizada. Qual circunstância? A gramática não diz claramente, mas eu sei, pelo menos, que esse lhe se liga ao verbo indicando, exprimindo uma circunstância em que a ação foi realizada. Portanto, ele é um adjunto adverbial. Desta forma, na aula de hoje, o que é importante de vocês saberem? O pronome pode estar ligado ao verbo, pode estar ligado ao nome. Vai exercer, dentro dessa construção, cada pronome uma função distinta. O pronome ligado ao verbo pode ser complemento verbal ou adjunto adverbial. O pronome ligado ao nome pode ser complemento nominal ou adjunta de nominal. Vamos entender isso aqui? Eu estou-lhe grato.
Ora, a primeira coisa que eu acho é o verbo estou. Esse verbo eu já fiz um X, indicando que esse verbo não é um verbo que indica uma ação realizada pelo sujeito. Esse verbo é um verbo que indica estado. Na verdade, nessa construção, eu não realizo ação ou sofro a ação de estar grato. Isso é o estado que eu me encontro, de gratidão, de satisfação. Daí eu vou dizer para vocês que esse estou é um verbo, ou pode ser considerado nesse contexto, um verbo de ligação, já que ele liga uma característica ao seu sujeito. Já fiz uma divisão ali e isso já está de graça para vocês. Lembra que depois que eu tiro o verbo, eu divido a frase em dois grupos? O sujeito do predicado. Eu já posso usar o nome, já que a gente tem uma noção de sujeito, que a gente já trabalhou aí dentro dos pronomes. Eu sei que a parte não verbal é o eu, a parte verbal estou-lhe grato. Prestando atenção a isso aí, só aproveitando, esse eu seria um pronome que exerce a função de núcleo do sujeito. Na parte verbal, estou-lhe grato, estou é um verbo de ligação. E se ele é um verbo de ligação, ele não é núcleo. Daí eu vou dizer para vocês que o verbo de ligação, ele liga uma característica ao seu sujeito. Grato é característica do eu. Inclusive, se for uma mocinha dizendo, ela dirá, eu estou-lhe grata. Não é assim? Se fôssemos nós estamos-lhe gratos. A palavra que se liga ao substantivo e, portanto, varia com ele, é chamado de adjetivo. Estão lembrados disso? Alguém vai falar, professora, mas grato não se liga a substantivo, não. Tudo bem. Não se liga a um substantivo propriamente dito, mas a um pronome substantivo. Lembra que a gente estudou que os pronomes podem exercer as funções do substantivo ou as funções de adjetivo? De fato, o eu não é um substantivo, mas funciona como? Esse grato caracteriza uma palavra que tem valor de substantivo. Vamos entender aí que ele é um adjetivo. Palavra que caracteriza o substantivo, adjetivo. Se eu dissesse, vamos aproveitar para falar disso. Se eu dissesse para vocês, esse grato está junto do nome que ele especifica na mesma expressão ou ele está no predicado? Ele está no predicado. Portanto, esse grato exerce a função de junto do nome ou de predicativo? Ele é um predicativo. Ora, não tem nenhuma dúvida nessa frase. Eu já sei que estou não manda nada, que é verbo de ligação. Portanto, não é núcleo. Se ele não é núcleo, o núcleo é grato, já que a informação mais importante que eu digo do sujeito. Responde para mim. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Então, lhe se liga a grato. E mais, esse lhe aí, ele está completando o verbo? De jeito nenhum. Primeiro que o verbo é de ligação. Se ele é de ligação, ele não manda nada, nem complemento ele pode ter. Não existe complemento verbal com verbo de ligação, porque complemento verbal é um termo exigido pelo verbo. No verbo de ligação não existe nada, não manda nada, não funciona como nada. Esse lhe completa o sentido do grato. Quem é grato a alguma pessoa. Se ele completa o sentido do grato, grato é um verbo ou é um nome? Um nome? Grato tem flexão própria dos nomes. Tem flexão de gênero, grato e grata. Tem flexão de número, grato e gratos. Então, eu vou dizer para vocês que esse lhe é um complemento nominal. Se ele completasse o verbo, complemento verbal, já que ele completa o nome, complemento nominal. Professora, eu preciso decorar tudo, todos os nomes? Não, decorar não, pode só memorizar. Brincadeira. Na verdade, é bom que vocês tenham uma noção do que está ligado ao quê, o que é necessário, o que é acessório, e assim vocês terão tranquilidade de, mesmo que não lembrarem um nome na hora, de conseguirem achar a resposta certa dentro das alternativas.